Comandado pelo técnico Tele Santana e tendo o atacante Palhinha como artilheiro da competição com 8 gols marcados, em 1992, o São Paulo Futebol Clube conquistaria o título da Taça Libertadores da América, o primeiro da sua história. E se você quiser conhecer todos os detalhes desta grande conquista do tricolor do Morumbi, é de extrema importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 8 amigos tricolores, porque São Paulo tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Diferentemente do modelo atual da Libertadores, no qual até 9 times brasileiros podem começar a fase de grupos, fato que aconteceu na edição de 2022, durante décadas apenas 2 brasileiros tinham o direito de disputar a competição, e quando levamos em consideração os primórdios, vemos que apenas um tinha direito a esta vaga. Em algumas ocasiões, como no final da década de 1960, nenhum brasileiro disputou o torneio, em função de rusgas entre a CBF e a Conmebol. Por décadas, a Libertadores foi jogada por 21 clubes, sendo 20 entrando na primeira fase, 2 de cada um dos 10 países filiados à Conmebol, e 1 entrando a partir das oitavas de finais, justamente o campeão do ano anterior. Lembrando que cada grupo quadrangular da primeira fase seria composto por 2 duplas de equipes do mesmo país, uma maneira de diminuir os desgastes frutos de longas viagens pelo continente. O São Paulo chegaria àquela edição da Libertadores em virtude da conquista do Campeonato Brasileiro de 1991 e comporia o grupo 2 ao lado do surpreendente Criciúma, que ali chegara em virtude do título da Copa do Brasil do ano anterior, e dos bolivianos Bolívar e San José de Oruro, campeão e vice do último campeonato boliviano. Um fato interessante é que o grupo 1, que deveria ser formado pelos argentinos San Lorenzo e Newell's Old Boys e pelos chilenos Coquimbo e Universidad Católica, acabou se transformando em um pentagonal. Isso porque o também chileno Colo-Colo, campeão da Libertadores de 91, alegou que entrar apenas nas oitavas de finais significava desperdício de oportunidade de faturar dinheiro com o público dos jogos e solicitou sua entrada já na primeira fase. Aquele São Paulo tinha no comando o treinador Tele Santana, vindo do Palmeiras e que encerrou em 96 no próprio São Paulo, e peças como o goleiro Zete, vindo do Palmeiras e que encerrou em 2001 no Sport Recife, os defensores Cafu, vindo da base e que encerrou em 2008 no Milan, Antônio Carlos, vindo do Ubiratã de Mato Grosso do Sul e que encerrou em 2007 no Santos, Ronaldão, vindo do Rio Preto e que encerrou em 2002 na Ponte Preta, e Ivan Rocha, vindo da base e que encerrou em 2003 no Paulista de Jundiaí. Os meias Adilson, vindo do extinto Cruzeiro de São Paulo e que encerrou em 2004 no Passo Fundo do Rio Grande do Sul, Pintado, vindo do Bragantino e que encerrou em 2002 no União São João de Araras, e Raí, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto e que encerrou em 2000 no próprio São Paulo, e os atacantes Miller, vindo do Torino da Itália e que encerrou em 2015 no Fernandópolis, Palhinha, vindo do América Mineiro e que encerrou em 2006 no Guarulhos, e Elivelton, vindo do Mineiro Esportivo de Passos e que encerrou em 2010 na Francana. A estreia São Paulina aconteceu no dia 6 de março de 1992, em Santa Catarina, no estádio Heriberto Rios, contra o Criciúma, que venceu pelo placar de 3-0. Gols de Jairo Lenzi aos 41 do primeiro tempo, Gelson aos 5 e Adilson Gomes aos 44, ambos no segundo tempo. Em seguida, jogo no dia 17, na cidade boliviana de Oruro, no estádio Jesus Bermúdez, contra o San José, e mesmo fora de casa, o São Paulo venceu pelo placar de 3-0. Gols de Palhinha aos 16 minutos do primeiro tempo e aos 22 e aos 27, ambos na etapa final. Dia 20 e mais um jogo na Bolívia, dessa vez na capital La Paz, no estádio Hernando Siles contra o Bolívar, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Jorge Irano aos 15 do primeiro tempo, a favor do Bolívar, e Raí aos 38 do segundo, a favor do São Paulo. Na sequência, jogo no dia 1º de abril, no estádio do Morumbi, em São Paulo, contra o Criciúma, e dessa vez o tricolor paulista venceu pelo placar de 4-0. Gols de Raí aos 33 e Palhinha aos 44, ambos no primeiro tempo. E Elivelton aos 15 e Miller aos 32, ambos na etapa final.
O próximo compromisso seria no dia 7, mais uma vez no Morumbi, desta vez diante do San José, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Palhinha aos 29 do primeiro tempo para o São Paulo e de Ivar Condarco aos 38 do segundo para o time boliviano. O último jogo da primeira fase se deu no dia 14, no Morumbi contra o Bolívar, e o São Paulo venceu pelo placar de 2-0. Gols de Antônio Carlos aos 22 do primeiro tempo e Macedo, vindo do paulista Rio Branco de Americana e que encerrou em 2008 no Operário de Mato Grosso do Sul, aos 15 do segundo. O São Paulo encerrou a primeira fase classificado na segunda colocação do Grupo 2, com 8 pontos, um a menos que o líder Criciúma com 9, e 2 a mais que o também classificado Bolívar com 6. O San José, com apenas 1 ponto, foi eliminado. Nos outros grupos, a começar pelo 1, pegaram as vagas o Newell's Old Boys da Argentina, primeiro com 11 pontos, a Universidade Católica do Chile, segunda com 9, o San Lorenzo da Argentina, terceiro com 9, e o Colo-Colo do Chile, quarto com 8. O único eliminado foi o Coquimbo do Chile, com apenas 3 pontos ganhos. No grupo 3, avançaram os equatorianos Barcelona de Guayaquil, primeiro com 10, e Valdez, segundo com 6. E o Marítimo da Venezuela, terceiro com 4, enquanto que o também venezuelano Universidade de Los Andes, com 4 pontos, foi eliminado. No grupo 4, os classificados foram os colombianos Atlético Nacional de Medellín, primeiro com 9 pontos, e América de Cali, segundo com 8, e o peruano Sporting Cristal, terceiro com 5. O também peruano Sport Boys, com apenas 2 pontos, foi eliminado. Por fim, no grupo 5, as vagas ficaram com o Cerro Porteño do Paraguai, primeiro com 9 pontos, e com os uruguaios Nacional de Montevideo, segundo com 7, e Defensor, terceiro com 4. O Sol de América do Paraguai, com apenas 4 pontos, ficou pelo caminho. Nas oitavas de finais, o São Paulo mediria forças diante dos uruguaios do Nacional de Montevideo, no dia 28 de abril, no Estádio Centenário, na capital do Uruguai. E mesmo fora de casa, o São Paulo venceu o Nacional pelo placar de 1-0. Gol de Elivelton, aos 18 minutos do primeiro tempo. A volta foi jogada no estádio do Morumbi, no dia 6 de maio, e o São Paulo confirmou a classificação ao bater o Nacional de Montevideo pelo placar de 2-0. Gols de Ronaldão aos 4 do primeiro tempo e Antônio Carlos aos 8 do segundo. Nos outros jogos, o América de Cali eliminou a Universidade Católica após empate em 0-0 no Chile e vitória na Colômbia por 1-0. O Atlético Nacional de Medellín passou pelo Marítimo após empate sem gols na Venezuela e vitória por 3-0 na Colômbia. O Newell's Old Boys despachou o Defensor após empate em 1-1 no Uruguai e vitória por 1-0 na Argentina. O Cerro Porteño eliminou o Bolívar com derrota por 2-0 na Bolívia e vitória por 3-0 no Paraguai. O San Lorenzo passou pelo Valdez com vitória por 2-0 na Argentina, derrota pelo mesmo placar no Equador e vitória por 6-5 nos pênaltis. O Barcelona de Guayaquil despachou o Colo-Colo com derrota por 1-0 no Chile e vitória por 2-0 no Equador. E o Criciúma eliminou o Sporting Cristal com 2 vitórias, 2-1 no Peru e 3-2 em Santa Catarina. Nas quartas de finais, o São Paulo reencontraria o Criciúma e o primeiro jogo ocorreu no dia 13 de maio no estádio do Morumbi e o tricolor paulista venceu pelo placar de 1-0, gol de Macedo aos 37 minutos do segundo tempo. A volta foi disputada no dia 20, na cidade de Criciúma, no estádio Heriberto Rios, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Soares aos 10 do primeiro tempo para o Criciúma e Palhinha aos 10 do segundo, a favor do São Paulo, que com o resultado se garantiu na fase a seguir. Outros classificados foram o Newell's Old Boys, que em duelo de argentinos eliminou o San Lorenzo com vitória por 4-0 em Rosário e empate em 1-1 em Buenos Aires. O América de Cali, que em duelo de colombianos passou pelo Atlético Nacional com 2 vitórias, 1-0 em Medellín e 4-2 em Cali. E o Barcelona de Guayaquil, que despachou o Cerro Porteño com 2 empates em 1-1, tanto no Equador quanto no Paraguai, e vitória por 4-3 nos pênaltis. Nas semifinais, o São Paulo teria como adversário o Barcelona de Guayaquil, e o jogo de ida se deu no dia 27 de maio, no estádio do Morumbi, e o São Paulo venceu pelo placar de 3-0, gols de Miller aos 5, Palhinha aos 11 e Rinaldo, vindo do Fluminense, e que encerrou em 2000 no Serrano da Paraíba, aos 43, todos ainda na primeira etapa de jogo. A volta foi disputada no dia 13 de junho, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, e o Barcelona venceu o São Paulo pelo placar de 2-0.
Gols de José Gavica, aos 6, e do brasileiro Gilson de Souza, aos 42, ambos no segundo tempo, resultado que mesmo assim classificou o time São Paulino para as finais. Quem também se garantiu foi o Newell's Old Boys, que eliminou o América de Cali com 2 empates em 1-1, tanto na Argentina quanto na Colômbia, e vitória por 11-10 nos pênaltis. O primeiro jogo das finais ocorreu no dia 10 de junho, na cidade argentina de Rosário, no estádio Colosso del Parque, e o Newell's Old Boys venceu o São Paulo pelo placar de 1-0, gol de Eduardo Berizzo aos 39 minutos do primeiro tempo. A volta aconteceu no Morumbi, no dia 17, e o São Paulo venceu o Newell's Old Boys pelo placar de 1-0. Gol de Raí aos 22 do segundo tempo, resultado que levou para os pênaltis, e aí o São Paulo venceu por 3-2 e garantiu para si seu primeiro título de Taça Libertadores da América. Lá vai Raí, ele e Scopone. É um grande momento. Autoriza o ato. Partiu Raí, bateu. Gol! São Paulo! Partiu na perna esquerda, bateu na trave! No gol. Lá vai Raí, pé direito, bateu. Gol! O público vai, partiu Samora, bateu, é gol! É a segunda do São Paulo. Partiu, bateu, é gol! Lá vai Lopes, bateu! E é o gol da equipe do Newell's. Ronaldo respira, partiu, bateu em cima do goleiro. Partiu Mendonça, bateu pra fora! Partiu Cafu no pé direito, bateu! É gol! Se não entrar o São Paulo é campeão! Gambão e Zete, partiu Gambão, bateu! Zete! Zete! É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! O São Paulo foi campeão com o Zete no gol, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Ivan na defesa, Adilson, Pintado e Raí no meio-campo, Miller, Palhinha e Elivelton no ataque. Mas não para por aqui. Com o título da Libertadores, o São Paulo teve o direito de disputar o título da Copa Intercontinental, o Mundial da época, contra o campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona, comandado pelo treinador Johan Cruyff, e de estrelas como o goleiro Zubizarreta, o zagueiro Guardiola, e com ataque formado pelo búlgaro Stoichkov e pelo dinamarquês Michael Laudrup. Em relação ao time da final da Libertadores, o São Paulo teria como novidades o lateral direito Vitor, vindo da Ponte Preta, e que encerrou em 2009 no Guaçuano, o lateral esquerdo Ronaldo Luiz, vindo do América Mineiro, e que encerrou em 2001 no Mamoré de Patos de Minas, e o meia Toninho Cerezo, vindo do Lousano Paulista, atual paulista de Jundiaí, e que encerrou em 97 no Atlético Mineiro. O jogo aconteceu no Estádio Nacional de Tóquio, capital do Japão, no dia 13 de dezembro de 92, e o São Paulo venceu o Barcelona pelo placar de 2-1, gols de Raí aos 27 do primeiro tempo e aos 33 do segundo, a favor do São Paulo, enquanto que o gol espanhol foi anotado por Stoichkov aos 12 minutos, ainda na etapa inicial. Resultado que levou o tricolor do Morumbi ao topo do futebol mundial naquele ano, fato que se repetiria no ano seguinte, mas aí já é assunto para outro vídeo. Muller's got pace here. Ferreira has got pace too. Muller does well. This is more like it. Right in there. サンパウロも27分、ライーの得点で追いつく。 Who scored it in a... And what can Rai, the Brazilian captain, conjure up here? Rai tips it. Oh, what a goal! 79分、ライーのフリーキックが直接ネットを揺らす。 Zubizarreta just stood there, and a smile from the old hand signals the fact that they are in the lead. The Toyota Motor Corporation to two very, very happy Brazilians, Rai and Muller. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!